Oi, oi, aluno da primeira série. Com você, professora Edna, de LPL. Anota aí no seu caderno o assunto e o objetivo da aula. Assunto da aula: entrevista. Objetivo da aula: compreender as características e estrutura da entrevista. Vamos lá. Eu quero começar a falar o que você precisa fazer para ser um bom entrevistador. Presta bastante atenção. Um bom entrevistador deve evitar fazer perguntas cujas respostas sejam sim ou não, porque aí não teria graça nenhuma a pessoa responder apenas sim ou não. Deve provocar o entrevistado, para que ele responda adequadamente. Ou seja, às vezes a pessoa começa a fugir do assunto e não responde adequadamente. Aí você tem que provocar a pessoa para que ela responda adequadamente. Você deve evitar fazer julgamentos. Deixe o entrevistado falar o que ele realmente pensa. Você deve fazer perguntas relevantes, ou seja, importantes, interessantes. Você deve instruir o entrevistado a explicar melhor. Caso ele comece a falar algo difícil, complexo, que pode ser que o leitor da entrevista não entenda, ou o ouvinte não entenda se a entrevista for oral. O gênero entrevista é uma atividade linguística que envolve pelo menos 2 interlocutores. Pode envolver mais, pode ter 2 entrevistadores, 2 entrevistados, 3 entrevistadores, 3 entrevistados. Mas normalmente a entrevista é feita com 2 pessoas, entrevistado e o entrevistador. Existe a entrevista oral, que é aquela feita com roteiro prévio, é mais espontânea que a escrita, pode ter improvisos, etc. E tem a entrevista escrita, que é aquela que é enviada para o entrevistado responder, ou pode ser transcrita de uma entrevista oral. Grava-se antes, depois transcreve, passa para o papel essa entrevista oral, corrigindo-se, né? Repetições de palavras, erros, etc., deixando bem interessante na parte escrita. A estrutura da entrevista é bem simples. Primeiro, define-se o tema. De posse do tema definido, aí é que se busca um entrevistado, uma pessoa que tem experiência, que seja especialista nesse tema escolhido para a entrevista. Depois é feito um roteiro. O roteiro é o material que vai guiar o entrevistador no momento da entrevista. Ele vai pesquisar sobre o assunto, ele vai selecionar o entrevistado e ele vai fazer uma introdução que dá uma ideia do que vai ser tratado, do tema que vai ser tratado na entrevista, e depois ele elabora as questões. Depois, escolhe-se um título para que chame a atenção do possível leitor ou do possível ouvinte, se for, né, uma entrevista oral. O título realmente tem que chamar a atenção. E, por fim, é feita uma revisão para identificar possíveis erros de escrita, repetição de ideias, de palavras, certo? Então, a aula de hoje foi isso. Foi entrevista, estrutura e características. Até a próxima aula.